Boa noite a todos os irmãos. Convido a todos que abram suas Bíblias, mais uma vez, agora no livro de Daniel, capítulo 1. Daniel, capítulo 1. Se Deus assim o quiser, for da vontade do Senhor, estarei expondo alguns capítulos, pretendo os 6 primeiros capítulos de Daniel, as oportunidades que me forem oferecidas, de estar compartilhando a mensagem com os irmãos. Hoje estaremos meditando, então, no primeiro capítulo de Daniel. Os irmãos acompanhem a leitura. Daniel, capítulo 1. No ano terceiro do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. O Senhor lhe entregou nas mãos a Joaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. A estes levou-os para a terra de Sanar, para a casa do seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. Disse o rei Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento, e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei, e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Determinou-lhes o rei a ração diária das finas iguarias, da mesa real e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, ao cabo dos quais assistiriam diante do rei. Entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Hananias, Misael e Azarias. O chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber, Daniel, a de Beltesazar, a Hananias, o de Sadraque, a Misael, o de Mesaque, e a Azarias, o de Abednego. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Disse o chefe dos eunucos a Daniel: tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida, porque, pois, veria ele o vosso rosto mais abatido do que o dos outros, jovens da vossa idade? Assim, poríeis em perigo a minha cabeça para com o rei. Então disse Daniel ao cozinheiro-chefe, a quem o chefe dos eunucos havia encarregado de cuidar de Daniel, Hananias, Misael e Azarias: experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, e que se nos deem legumes a comer e água a beber. Então se veja diante de ti, se nossa aparência e a dos jovens que comem das finas iguarias do rei, e segundo vires, age com os teus servos. Ele atendeu e os experimentou 10 dias. No fim dos 10 dias, a sua aparência era melhor. Estavam eles mais robustos do que todos os jovens que comiam das finas iguarias do rei. Com isso, o cozinheiro-chefe tirou deles as finas iguarias e o vinho que deviam beber e lhes dava legumes. Ora, a esses 4 jovens, Deus deu conhecimento e inteligência em toda cultura e sabedoria, mas a Daniel deu inteligência de todas as visões e sonhos. Vencido o tempo determinado pelo rei para que os trouxessem, o chefe dos eunucos os trouxe à presença de Nabucodonosor. Então o rei falou com eles, e entre todos não foram achados outros como Daniel, Hananias, Misael e Azarias. Por isso, passaram a assistir diante do rei, em toda matéria de sabedoria e de inteligência, sobre que o rei lhes fez perguntas, os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos e encantadores que havia em todo o seu reino. Daniel continuou até o 1º ano
do rei Ciro. Amém. Senhor, mais uma vez, rogamos-te, ilumina as nossas mentes, quebranta os nossos corações. Que o Senhor, ó Pai, mais uma vez capacite o teu servo, pois certamente não é o homem, mas o Senhor que chamou, ó Pai, esse simples homem, mas que nas mãos do Todo-Poderoso pode servir de boca do Senhor. Tem misericórdia, Senhor, e derrama graça abundante nesse momento. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Somos estrangeiros. Talvez você pense, não, mas eu estou no Brasil, não viajei não. Eu sou daqui mesmo, pastor. Sim, somos estrangeiros. Somos cidadãos de uma outra terra. Nossa terra não é aqui. Os cristãos vivem como peregrinos, estrangeiros nesse mundo. Uma terra que não lhes pertence. Há momentos em que as oposições do mundo contra o povo de Deus são intensas. Nós sofremos. Essa rejeição se manifesta através do mundo nas tentativas de nos moldar. Há uma agressão contra a cultura cristã, contra a fidelidade ao Senhor. Aqueles que temem ao Senhor são confrontados dia e noite para mudarem o seu jeito de falar, de pensar, de sentir, de ser, porque ninguém quer ver a glória de Cristo resplandecendo nos servos dele. Ninguém, como sendo das trevas, ninguém quer ver a luz. A luz exalta ali as imperfeições, a maldade, a promiscuidade, o pecado que há no mundo. Por isso, assim como o mundo odiou nosso Senhor, o mundo também nos odeia. E assim, o mundo quer nos levar aos seus padrões, seus valores, seus princípios. A pressão está na escola, a pressão está no trabalho, a pressão está em todos os ambientes, para que sejamos como os demais, na maneira de vestirmos, na maneira de falarmos, na maneira de pensarmos. Há essa tentativa de imprimir sobre nós algo diferente. E nós não. Nós temos uma marca diferente, que não essa marca que o mundo nos oferece. Somos selados, não pelo selo da besta, mas pelo selo do Espírito Santo, que está em todo real, verdadeiro crente. O Espírito Santo está com teus servos. Segundo as estatísticas do site de Missões Portas Abertas, aproximadamente mais de 380 milhões de cristãos são perseguidos em todo o mundo. 380 milhões. Muitas pessoas ficam horrorizadas com isso. E algumas começam a questionar a existência de Deus. Falam, cadê o Deus Todo-Poderoso, bondoso? Como vamos reagir, entretanto, quando essa perseguição chegar até nós? Abandonaremos a nossa fé? Ou estaremos persistindo, firmes? O livro de Daniel, ele nos oferece um exemplo inspirador de fidelidade a toda prova, em todo ambiente. Esse mundo realmente que nos quer mal, esse mundo no qual passamos adversidades, esse mundo ao qual nós sofremos. O livro de Daniel nos mostra que Deus é soberano, Deus é fiel em todo o tempo e em toda a prova. Deus está conosco. Nós não somos livres dos problemas, da tempestade, das dificuldades, mas o Senhor está conosco em meio a todas elas. A história do povo de Deus começa com Abraão. Abraão foi chamado pelo Senhor, ali dos seus descendentes teve ali realmente o povo de Israel surgiu, esse povo que ficou durante mais de 400 anos preso no Egito, mas que depois foi libertado com poderosa mão. Seguiu-se, pois, que esse povo entrou ali na terra prometida, no comando de Josué. Depois vieram juízes que estiveram ali à frente, dirigindo esse povo, orientando a esse povo. E por fim, depois dos juízes vieram os reis. Veio Saul, veio Davi, veio Salomão. Esses reis tiveram a capacidade de unificar o reino,
o reino estava unido, todas as tribos, todo o povo estava reunido. Mas aconteceu que no reinado de Roboão, o reino se dividiu. Dividiu-se em dois, o reinado do norte e o reinado do sul. O reinado do norte, que era ali Israel, o reinado do sul, a capital ali, o reino, Judá. O reinado do norte, ele logo foi levado cativo pela Síria, Deus assim o permitiu, porque não teve nem um rei ali naquele reinado, que fosse um rei fiel, que amasse ao Senhor, que se voltasse em temor a Deus, que se arrependesse dos seus pecados, que chamasse o povo ali ao arrependimento, que o desse ouvidos à voz profética. Eles todos rejeitaram, e por isso foram levados pelo império, pelo poderoso império assírio, que governava na época. Passado um tempo, a Assíria caiu, e quem se levantou poderosa? Babilônia. O reino babilônico tomou então ali as rédeas, na época, do domínio mundial. Ele começou a ser uma potência mundial, e assim também veio e sitiou ali a Jerusalém, ao reino do sul, Judá, e levou consigo a cativo ali. O reino do sul demorou um pouquinho mais, porque alternava infidelidade e rebeldia contra Deus. Mas por fim, uma vez que a própria palavra foi rejeitada, cortada, queimada, lançada ao fogo, o Senhor permite que fossem levados cativos também. Os judeus exilados lamentavam a sua condição. Nós vemos isso no Salmo 137, versículo 1. Às margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião, nos salgueiros que lá haviam, pendurávamos nossas harpas. Eles escondiam as harpas para que aqueles babilônios não falassem assim: canta uma música aí para a gente. Ele falava: não, nós não vamos cantar músicas para esses babilônios, para esses ímpios, que nossa língua se apegue ao céu da nossa boca, que a nossa mão direita se seque. Mas nós não vamos fazer isso não. Também falava que nós tenhamos possibilidade de nos vingar no final. O salmo é intenso. Sim, eles esperavam por mudanças, eles tinham esperança. Daniel, esse homem que a história dele parece muito até com a de José. Sim, levado escravo e ali abençoado por Deus, erguido a uma posição de destaque. Sim, eles precisavam ser encorajados a permanecerem fiéis, confiando que Deus ainda estava no controle e traria de volta o seu povo. O livro de Daniel destaca como alguns jovens, geralmente as pessoas não dão muito valor aos jovens. Timóteo não foi dado o devido valor, foi desprezado como um pastor jovem. Mas esses jovens fizeram diferença, por aquilo que Paulo fala a Timóteo também, ser padrão. Eles foram padrão, foram diferença, demonstraram esse compromisso com Deus, permaneceram fiéis a Deus, mesmo em um ambiente hostil, mostrando que é possível viver para Deus, mesmo diante de oposição. Mas, em primeiro lugar, o que nós podemos aprender? Nós podemos aprender sobre a fidelidade do julgamento. Fidelidade do julgamento? Sim, Deus é fiel no seu julgamento. Uau! Mas não é só fiel nas bênçãos, não? Não, a disciplina também é bênção, porque Deus disciplina a quem ama. Deus ama, Deus vai disciplinar. Deus corrige a quem é filho, não corrige a quem é bastardo. Nós vemos isso em Hebreus. E assim, no ano 3º do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e o sitiou. Daniel, capítulo 1, versículo 1. Deus é fiel e nos disciplina. Disciplina, como já diz, porque nos ama. Hebreus 12, versículo 6. Os judeus confiavam no templo. Eles achavam, o templo está aqui. Se o templo está aqui, Deus não vai permitir que ninguém invada essa cidade e destrua o seu templo. Não, o seu templo, que simboliza a sua santa presença, a sua poderosa presença, não, nós estamos
imunes. É um colete à prova de bala espiritual aqui. Então, estamos seguros, podemos continuar a viver do jeito que queremos. Sim, viviam do jeito que queriam, mas queriam a bênção de Deus. Conhece pessoas assim? Quer a bênção de Deus, mas não quer viver em conformidade à sua palavra, à sua vontade, em retidão aos seus valores? A sua palavra que é santa e perfeita? Ou acham que estar em um templo estará lhes blindando de qualquer mal? Nabucodonosor foi-lhe permitido que cercasse aquela cidade. E em 605 a.C., Nabucodonosor entrou naquela cidade e levou, sim, subjugou aquela cidade. Isso, a palavra do Senhor fala no versículo 2: o Senhor lhe entregou nas mãos a Joaquim, rei de Judá. Não foi Nabucodonosor a estratégia, o poder dele, foi Deus. Mesmo que aquele ímpio, aquele poderoso ali, monarca, não soubesse, quem estava no controle não era ele, era Deus. Era Deus. Nós vemos na história de Israel, do povo do Senhor, que ele já tinha desbaratado exércitos muito maiores. Ele poderia tê-lo feito. Mas ali, por conta do desprezo para com o Senhor permite então, o Senhor entrega aquela cidade a um inimigo. Deus havia feito uma aliança com Israel, uma aliança que incluía bênçãos, se permanecessem em fidelidade ao Senhor, mas também, havendo desobediência, maldições. Nós não precisamos temer macumba, nada disso. Essas coisas aí, a gente não tem que ter medo de nada. Aqueles que são nascidos de Deus, o diabo não toca. A gente precisa ter medo disso. Eles não têm poder nenhum sobre os filhos de Deus. Mas os filhos de Deus têm que lembrar que têm que temer ao seu Pai celestial. Ele tem capacidade para cumprir tanto as bênçãos que Ele promete, quanto também as maldições. Ele tem poder para se fazer cumprir isso. A Ele nós devemos temer. Por causa da constante desobediência e rebeldia contra Deus, o Senhor então permite a vitória do inimigo. Foi Deus quem entregou o rei de Judá aos inimigos, quando o povo de Deus então é derrotado. O problema principal, então, não está no poder do inimigo, mas no pecado do povo. O problema não é o inimigo, o problema não é o mundo em si, o problema não é a carne, o problema não é o diabo, o problema é o nosso pecado. É darmos ouvido ao diabo, darmos ouvido à carne, darmos ouvido ao mundo. Conta-se que, uma certa ilustração, que se a gente não... O diabo é como se fosse um animal preso a uma corrente. Se você alimenta, ele está forte. Mas se você não alimenta, ou o pecado, se assim o quisermos, ele não terá força sobre nós. Maior é o que está em nós. Maior é o que está em nós. O Senhor lhe entregou. Lhe entregou também alguns utensílios da casa de Deus. O Senhor permitiu que alguns utensílios, que eram usados para a glória, para o louvor, para que fossem usados ali no culto ao Senhor, fossem levados para serem colocados no templo de um Deus pagão. E quem permitiu isso? O Senhor. O Senhor permitiu isso. E assim foram levados. Ah, mas Deus não podia fazer nada? Podia. Por exemplo, quando a Arca da Aliança foi tomada, os próprios inimigos mandaram ela de volta, porque as pragas foram terríveis. Mas aqui o Senhor não quis, Ele permitiu. Ele permitiu que fossem levados, como demonstração, para a vergonha do seu povo. O seu povo
era para ser visto ali a vergonha. Os despojos pertenciam ao Deus vencedor na época. E na cabeça deles, dos babilônios, o Deus vencedor naquele momento era o Deus deles. Mal sabiam que o Senhor continuava no controle. Era o Senhor que estava permitindo isso. E sempre os babilônios eram esses que afrontavam. E eles eram descendentes. O autor usa a expressão terra de Sinar. A terra de Sinar, aqui o verso 2, nos faz lembrar de Gênesis 11. Gênesis 11, onde lemos que sobre pessoas que fixaram residência em desafio a Deus, construindo uma torre chamada Babel. Esses homens que afrontavam a Deus eram da mesma estirpe. O seu povo era orgulhoso, desafiador, inimigo de Deus. Estava desafiando ao Senhor: nós podemos, nós somos, nós conseguimos. Mas era por breve tempo. Daniel aponta para Cristo. Deus guia, protege, salva o seu povo, entrando na história da humanidade, dando-lhes o que precisam, mesmo quando estão no exílio. Nós estamos aqui nesse mundo, mas Deus amou o mundo, Deus amou os seus, Deus amou aqueles que creem, e lhes enviou o seu Filho. Hoje vivemos aqui nesse exílio, por breve tempo, porque o nosso Senhor, que já saiu desse exílio, está na terra santa, na morada celeste, onde já nos preparou lugar. A decisão pela fidelidade, em segundo lugar. O Senhor lhe entregou jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento, e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei, e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. O que os babilônios faziam? Eles não teriam capacidade de subjugar o povo. Eles estavam dominando vários reinos. Eles seriam poucos. O exército ali seria pouco para dominar tantos reinos que eles estavam subjugando. E assim eles tentaram outra artimanha. Não foram como os egípcios, né? Os próprios egípcios tentavam até matar os meninos depois, para tentar frear ali o crescimento do povo de Israel. Mas aqui eles tentaram outra artimanha. O mundo pensa de outras formas para subjugar o povo de Deus. Pensaram: vamos trazê-lo para o nosso lado. Vamos alimentá-los, vamos cuidar muito bem deles, vamos pegar o melhor da turma deles, a elite, a nata da sociedade, os mais inteligentes, os mais saudáveis, os mais cultos, e trazê-los para nos servir. Quando nós trazemos eles, ensinamos a língua, ensinamos também a nossa cultura, a nossa adoração aos nossos deuses, eles vão se subjugar aos nossos deuses, aos nossos senhores, e aí o que vai acontecer? Vão ter irmãos, vão ter pais, e que se alguém quiser se levantar, ele vai falar assim: eu não posso me levantar, tem um irmão meu, um primo meu pai está na liderança ali, eu não vou poder me levantar contra eles. Era um esquema, uma estratégia, realmente, daqueles babilônios. E assim, além dos utensílios, Deus permitiu que jovens da nobreza fossem levados. Daniel e seus 3 amigos estavam entre esses jovens, que foram levados ali de uma forma terrível. Não foi uma mudança preparada. Como eu mencionei hoje pela manhã, nós estamos em processo de mudança. Essa semana, se Deus permitir, nós mudamos. Mas tivemos possibilidade de ver para onde nós iríamos, alugar outro lugar, de fazer todo o processo, já vamos ver o caminhão de mudança. Daniel não, o povo não. Chegou um exército inimigo, tomou ali e já levou para outra terra. Não foi para um lugar que você escolheu, não foi para um lugar onde você conhecia, que você queria, um lugar agradável. Era um lugar de pressão, era um lugar de opressão, de terríveis consequências ali. Então, eles tentaram, levaram e já começaram a mudar os nomes. Mudar nome? Para que isso? O nome de Daniel, Deus é meu juiz. Olha que nome bonito. Deus é meu juiz.
Eles pegaram e trocaram o nome dele por um nome que tinha ali radicais, palavras que faziam menção aos deuses babilônicos. Então eles queriam tirar a devoção a Deus, o Deus de Israel, e trazer a devoção aos ídolos, aos deuses pagãos. E assim, Deus é meu juiz, Daniel, foi substituído por Beltesazar, guarda dos segredos de Bel. Hananias, Senhor é gracioso, foi mudado para Sadraque, ligado ao deus Marduque. Misael, quem é semelhante a Deus, foi mudado para Mesaque, associado a uma deusa, mais ou menos a Vênus, a deusa Vênus. Azarias, o Senhor auxilia, para Abednego, servo de Nego. E assim, eles tinham por volta de 14 anos de idade. 14 anos de idade. A gente vê, aí eu estou com as meninas agora, depois vou ter que pagar R$10. Quanto que é mesmo, Davi? É R$10 ou é 20 que seu pai paga toda vez que utiliza? O pastor Márcio fala que depois tem que dar a cota, de utilização da ilustração. Mas as meninas estão indo para a faculdade. E o que vai preservá-las naquele ambiente? O Senhor. O Senhor. Daniel e seus amigos eram mais novos até do que os vestibulandos que passaram aí e estão no país afora agora, longe de seus lares, em cidades diferentes. E talvez você me assista agora, algum jovem que está em uma cidade diferente, num ambiente diferente, chegando aí próximo do carnaval. Nossa irmã Marlene não está podendo ir visitar sua mãe, porque está com dificuldade de passagem aérea, por conta da localidade, porque o povo já começou a fazer carnaval agora. Lugares onde reina realmente a promiscuidade, em algumas cidades universitárias, infelizmente, mas que o Senhor pode então sustentá-los e impedi-los de sucumbir à maldade, à promiscuidade desse mundo. Eles tinham apenas 14 anos, em torno de 14 anos. Foi oferecida uma oportunidade de ouro para aqueles jovens. Olha, vocês podem subir na vida. Vocês deixam aí a identidade que vocês tinham, assumem uma nova identidade, e vocês serão abençoados aqui pelos deuses babilônicos. Pode o cristão de hoje permanecer firme quando a mídia, a sociedade em geral, bombardeiam sua mente dia e noite, colocando sob pressão para mudar a sua maneira de pensar, de falar, de sentir? Da agora para frente não dá nem para ligar a televisão, É só carnaval. Tem nada que presta, até os jornais, só carnaval. E não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12, 2. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com vinho que ele bebe, e então pediu ao chefe dos eunucos que ele permitisse não contaminar-se. Daniel e seus amigos decidiram não contaminar-se com as finas comidas, chiques, deliciosas, com vinho, da mesa do rei. O rei falou assim, aqui da minha mesa é para tirar parte, para engordar esses meninos. Esses meninos vão comer do bom e do melhor, e eles vão criar um gosto, E a gente, depois que cria um gosto para as coisas gostosas, é difícil de largar. Agora, a atual é o café, depois que a gente prova um bom café, é difícil de largar, a gente percebe a diferença. Mas aqueles jovens, então, foram ali trazidos a experimentar uma boa comida. E depois eles não poderiam mais largar daquilo, daquelas bebidas, daquelas finas iguarias. Não, eles se apaixonariam pela comida, eles se apaixonariam pela cultura, e eles sucumbiriam. Mas Daniel e seus amigos não fizeram isso. Eles decidiram
firmemente, não contaminar-se. Daniel, eles chegaram ali, o Senhor favoreceu, o Senhor concedeu a misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. O Senhor favoreceu a eles diante dos olhos do cozinheiro-chefe. E assim, eles tiveram a possibilidade de negar aquela refeição. Por que eles estavam negando essa refeição? O que tinha de mais? Tem várias suposições que os babilônios não drenavam ali o sangue dos animais, comiam a carne com sangue, é uma das possibilidades, que eles comiam carnes que eram proibidas, segundo a questão da dieta judaica, da época. Nós sabemos que a carne não é o problema, o alimento em si não é o problema o alimento. Mas uma vez que aquele alimento poderia estar sendo consagrado aos deuses babilônicos e levado a eles, e eles comendo aqueles alimentos, e é como se, nós estamos sendo alimentados, favorecidos pelos deuses. Aí eles pegam e falam, aí não. Tanto que o problema não era alimento, porque no capítulo 10, versículo 2, Daniel, num momento ele vai jejuar e deixa do vinho, das iguarias. Então foi nesse momento que ele recusou aqui. E ele então, ele fala que gostaria de vegetais, ele decide comer ali os vegetais, ou seja, comer aquilo que nascia naturalmente e beber água. Vegetal e água para engordar? Vegetal e água para engordar é complicado. Até eu li uma história de uma youtuber aí que morreu há algum tempo, que ela pegou e começou a comer só vegetal. Morreu de desnutrição. Mas algo aconteceu. Eles engordaram. A palavra que é isso mesmo. A questão, eles engordaram. Gordura naquela época ali era beleza. Eles estavam gordinhos, rechonchudos, estavam belos, estavam saudáveis. A questão da gordura ali, um pouquinho de gordura, era expressão de que estavam bem saudáveis. E a isso foi percebido que tinha alguma coisa diferente. Sim, Deus lhes favoreceu, Deus lhes dava saúde, Deus lhes favorecia. Você não vai começar a fazer a dieta de Daniel, não, viu? Isso aqui é uma coisa particular, algo que não era para acontecer. Alguém que deixou de comer comida gorda, comer carne gorda, beber vinho, comer comidas variadas, deliciosas, altamente calóricas, e começar a comer vegetais, e esses comeram vegetais estavam mais saudáveis do que aqueles que estavam comendo da mesa do rei. Por quê? Porque não era o rei que lhes favorecia, não era o rei que lhes dava saúde, não era o rei que lhes provinha o alimento, era Deus. E Daniel queria deixar isso bem claro. E assim, eles foram encontrados gordinhos de bom aspecto. Percebemos a estratégia do mundo para reprogramar mentes e corações. No momento ameaçam, no outro prometem algo. No momento constrangem, no outro encorajam. Aqueles jovens deveriam se esquecer do seu Deus, e deveria ser despertado neles um gosto pelas comidas, pelo mundo pecaminoso. Nós vemos bem como procedeu Moisés, que rejeitou os prazeres transitórios ali do Egito, em favor do opróbrio, de servir ao Senhor, de ser parte do povo do Senhor, e assim rejeitou aquelas finas iguarias do Egito. Aqueles jovens deveriam se esquecer, mas não esqueceram. Eles deveriam ser mais algumas moscas pegas ali com mel. Sim, certo autor, foi o Ian M. Duguid, falou que mais moscas são pegas com mel do que com vinagre. Então, mais moscas são pegas com mel do que com vinagre.
coisas agradáveis são oferecidas a nós pelo mundo. Mas o pecado é um doce veneno que mata. Hoje enfrentamos pressões semelhantes. A mídia, a sociedade e até amigos e família que tentam nos afastar de Deus. Será que estamos nos conformando com o mundo ou permanecendo fiéis ao Senhor? Qual tem sido nossa postura hoje em dia? A recompensa da fidelidade, verso 15 ao 21. No fim de 10 dias, a sua aparência era melhor, estavam eles mais robustos do que todos os jovens que comiam das finas iguarias do rei. Daniel 1:15. O que nos move a fazer o que precisamos fazer? Nós vamos trabalhar, nós vamos estudar, nós fazemos o que fazemos por quê? Eu trabalho para pagar as contas. Eu estudo para ganhar futuramente um salário melhor, ter minhas realizações. Ou nós fazemos o que fazemos para a glória de Deus? A nossa pátria celestial deve definir quem somos e por que e como fazemos o que fazemos. Daniel e seus amigos permaneceram longe de casa, mas nunca longe de Deus. Eles estavam longe da sua terra, mas nunca, nem um segundo sequer, eles estiveram longe do seu Deus. Ao servir naquela pátria estranha, eles permaneceram fiéis às pressões. Ora, esses 4 jovens, Deus deu o conhecimento e a inteligência em toda a cultura e sabedoria, mas a Daniel Deus deu inteligência de todas as visões e sonhos. Passados 3 anos, o próprio Nabucodonosor vai examinar aqueles jovens e encontra Daniel e os seus amigos superior a todos os sábios do reino. Não era só a turma não de jovens, mas frente a todos os sábios do reino, Daniel e os seus amigos estavam superiores. E não foi a dieta, mais uma vez, foi a fé no Deus Todo-Poderoso. Deus concedeu sabedoria, Deus concedeu capacidade. E assim nós devemos pedir, como Tiago nos fala, se precisamos de sabedoria, sabedoria do alto, peçamos com fé. Deus concedeu a Daniel e seus amigos sabedoria e entendimentos superiores. E após 3 anos de treinamento, Nabucodonosor os encontrou muito mais sábios. 10 vezes mais aqui é um exagero. É que realmente eles estavam muito mais sábios, muito mais inteligentes. Eles excederam e muito a todos. A expressão aqui é isso. O foco desse capítulo não é a dieta de Daniel. Então, se você ouvir algum pastor aí, meus irmãos, vamos fazer a dieta de Daniel, para Deus nos abençoar. Não vai nessa não. O texto não está falando disso. Vamos para outros lugares, que Deus vai nos abençoar. Não vai nessa não. O foco desse capítulo não é simplesmente a fidelidade desses 4 jovens, mas a fidelidade de Deus para com esses 4 jovens. Daniel tornou-se primeiro-ministro ali da Babilônia, seus amigos assumiram posições de destaque, começaram a administrar distritos ali daquele império, receberam posições também de destaque, passaram a assistir diante do rei. Deus lhes favoreceu, Deus os colocou numa posição privilegiada, onde pudessem ser agentes transformadores da sociedade. Naquela posição onde eles estavam, eles podiam transformar, não serem transformados. Eles poderiam ser luz. Todos conheciam os capítulos que se seguem, até a piedade de Daniel, que abria as janelas ali e orava constantemente ao Senhor.
Todos conheciam Deus de Daniel posteriormente, como veremos nos capítulos posteriores. Deus. Daniel foi retirado de sua terra e família ainda jovem, mas permaneceu fiel durante toda a sua vida. Mesmo em um ambiente hostil, manteve um caráter íntegro, cultivando uma vida de oração e estudo da palavra, como nós vemos no decorrer dos capítulos também. Ele não buscava experiências extraordinárias. Ele não falou, me joga na cova dos leões, ou os amigos nos joguem na fogueira. Não. Eles buscavam a vida com Deus. A questão de experiências foi uma consequência. Eles buscavam comunhão com o Senhor e fidelidade à sua vontade. Essa dedicação os levou a uma vida marcada pela fé e pela obediência. Nós temos nos consagrado ao Senhor para ter uma vida de fé e obediência. É isso que o texto está nos falando, está nos apontando. Daniel continuou, segundo o versículo 21, até o primeiro ano do rei Ciro. Sabe o que isso quer dizer? A Babilônia caiu. Os deuses da Babilônia caíram. O império medo-persa assumiu. Outros impérios viriam depois disso, como Daniel irá profetizar, ainda do império grego e romano. Ele sim, o Senhor lhe capacitou a profetizar detalhadamente, tanto que alguns negam o livro de Daniel até hoje, falam, não pode um homem desse colocar tantos detalhes assim, acertar tão em cima assim, não pode. Pode sim, porque quem estava capacitando Daniel é Deus, e Deus conhece toda a história, e está no controle de toda a história. Daniel continuou servindo em posição de destaque por 70 anos. O ensino central desse capítulo, então, pode ser resumido no versículo 1 Samuel 2,30. Aos que me honram, honrarei. Reinos se levantaram e foram colocados abaixo. Entretanto, o Deus único e verdadeiro permaneceu e permanece pelos séculos dos séculos. Concluindo, como reagiremos quando a perseguição chegar até nós? Se perdemos o emprego, se a nossa família nos rejeitar, se os nossos bens forem tomados, se o culto público for proibido, como nos portaremos? Como responderemos a todas essas calamidades, a todas essas situações? A realidade para a maioria de nós, não parece que nós somos como Daniel e os seus amigos. Ao olhar para a gente parece mais com o resto do povo, o resto dos jovens, que sucumbiram à mesa ali da Babilônia. A gente olhando para nós olhamos e falamos, eu não sou uma pessoa que realmente tem um padrão, eu me envergonho dos meus pecados, Senhor. Parecemos mais com a multidão que sucumbiu às sutis manipulações do reino de cá. Porém, as boas notícias do Evangelho nos apresentam nosso Salvador, que veio para nos libertar santos e infiéis. Ele não veio para os sãos, ele veio para os doentes. Ele não veio para pessoas perfeitas, ele veio para pessoas que sabem que é pecadores e que carecem da graça, do sustento, da santificação de suas vidas. Nosso Salvador veio, sim, em nosso favor. Ele foi fiel em tudo em nosso lugar. Cristo já voltou do seu tempo de exílio e nos preparou moradas no teu reino. Algumas aplicações para a nossa vida. Devemos nos reunir, sim, regularmente na igreja, em pequenos grupos também, para fortalecer a nossa identidade como cristãos dos céus. Nós que somos ali, esse povo, que somos peregrinos nessa terra, quer no trabalho, antes do início ali do expediente,
orarmos ali com os cristãos, os demais cristãos, quer nas universidades, os grupinhos de estudo bíblico, em qualquer lugar, nós podemos ser diferença, reunidos, brilhando em meio às trevas. Não precisamos também temer, porque Deus é soberano, Ele está no controle e nos dará a vitória. O povo que foi levado, Deus trouxe de volta. Os utensílios que foram levados, Deus trouxe de volta. Sejamos fiéis a Deus, independentemente das circunstâncias, se entendemos ou não a situação, confiemos que Deus é fiel, que Ele está no controle, e Ele continua cuidando de nós, perfeitamente. Cuida sobre reinos, cuida sobre as coisas grandiosas, mas cuida até dos detalhes, para nós não sucumbirmos ao mundo. Até nas pequenas coisas, Ele nos favorece, nos dando vitória, nos dando força, nos fortalecendo a fé. Amém. Vamos colocar-nos de pé, teremos mais um cântico.